É isso aí, começando aqui o nosso segundo bloco, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Continuando ainda a falar do artigo 1º desta lei. Ele vem dizendo, se antes de entrar a lei em vigor ocorrer uma nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Então, o que diz este artigo 3º? Olha lá, vem comigo aqui, ó. Vamos lembrar que a lei, inicialmente, ela é o quê? Ela é editada, não é isso? Então, a lei sendo editada, ela vai passar por um processo legislativo, vai para a sanção. Se entre a sanção e a publicação houver uma nova publicação do texto da lei, ou seja, o texto for republicado corrigindo algum artigo, a correção não tem maiores problemas. A correção pode ocorrer normalmente, tá? Mas imagina que a lei já foi publicada. A lei foi publicada e aí, durante o período de vacatio legis, houve uma nova publicação. Então imagina o seguinte, tá? Imagina que a lei ela tinha 3 artigos. O artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º. Tá aqui, ó. 3 artigos da lei, tá? E aí, com 3 artigos, o 3º foi corrigido e houve aqui uma nova publicação. Então, o que acontece? Se essa nova publicação ocorrer durante o período de vacatio legis, nós teremos um reinício do prazo, ou seja, olha só o que diz o parágrafo 3º. O prazo começará a correr da nova publicação. Então imagina o seguinte, ó. O prazo de vacatio legis era de 45 dias, que não estava expresso, utilizou a regra. 45 dias. E houve uma nova publicação 10 dias após o prazo já está 10 dias após a primeira. O que acontece? O prazo de vacatio legis reinicia, ou seja, zera, e começa a contar 45 dias novamente. Mas o reinício do prazo de vacatio legis é somente para a parte que foi corrigida. Somente para a parte que foi corrigida. Tá bom? Então, só o artigo 3º irá reiniciar. O artigo 1º e o 2º continuam normalmente. Agora, se houve uma nova publicação corrigindo o artigo 3º após a lei já estar em vigência, aí é diferente. Tá? Por que é diferente? Porque aqui, ó, para corrigir o artigo 3º é necessário uma lei nova. Tá? Por exemplo, se eu quiser corrigir um determinado artigo do Código Civil que foi publicado em 2002, hoje. Se eu quiser corrigir um artigo do Código Civil hoje, como o Código Civil já está em vigência, eu preciso de quê? De uma lei nova. Uma lei que vai revogar, né, o artigo antigo e dar uma nova redação a este artigo. Tá ok? Então o que tem que ficar na sua cabecinha?
que as bancas adoram cobrar. Presta atenção aqui, ó. Se uma nova publicação ocorrer durante o período de vacatio legis, nós teremos um reinício do prazo, ou seja, o prazo começa a correr dessa nova publicação. Mas, se a correção, a nova publicação, for para uma lei já em vigor, aí nós teremos uma lei nova. Tá ok? Tranquilo? Então, é isso que tem que ficar na cabecinha. Continuando, vamos agora para o artigo 2º da lei de introdução. Ele vem dizendo, ó, artigo 2º, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Então, este artigo 2º aqui, ele consagra o que a gente chama de princípio da continuidade. Tá ok? Este artigo 2º consagra o princípio da continuidade. E ele vem dizendo, ó, não se destinando à vigência temporária, a lei, ela, a partir do momento que entrar em vigência, ela continuará em vigência até que venha uma nova lei modificando ou revogando. Então, sobrevindo esta nova lei, ou modificando ou revogando, aí a lei perde a sua vigência. Então, ó, o início da vigência e o fim da vigência com uma nova lei a modificando ou a revogando. Se não sobrevier uma nova lei, a lei continua em vigência. Tá ok? Então, especialmente sobre a revogação, as bancas costumam cobrar o assunto da seguinte forma. A revogação, ela pode ser classificada basicamente de duas formas. Primeiro, de acordo com a sua extensão. Imagina o seguinte, eu tenho uma lei e essa lei tem 4 artigos. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º, tá? Temos aqui uma lei com 4 artigos. Diante disso, se vier uma nova lei revogando somente o artigo 1º, nós temos o que a gente chama de derrogação. Por quê? Porque foi uma revogação parcial. Então, parcial é chamado de derrogação. Mas, se nós tivermos uma nova lei revogando toda a outra lei, ocorre o que a gente chama de abrogação. Ou seja, uma revogação absoluta, uma revogação total. Tá ok? É comum isso cair em prova, a diferença entre derrogação e abrogação. Lembre que a derrogação é parcial e a abrogação é total. Ainda no artigo 2º, especificamente no parágrafo 1º, nós temos a forma de revogação, ou melhor, as formas de revogação dadas pela própria lei de introdução. E aí, o parágrafo 1º vem dizendo o seguinte: a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
Então, quais são as formas de revogação? Quando uma lei disser expressamente que uma outra está sendo revogada, nós temos a revogação expressa, também chamada revogação direta. Tá ok? A partir do momento que uma lei diz que um assunto pode e vem uma nova lei dizendo que esse mesmo assunto não pode, perceba que essa nova lei é incompatível com a anterior. Então, no caso de incompatibilidade, nós temos uma revogação tácita por incompatibilidade. E se uma lei regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, nós temos a chamada revogação global. Está aqui, revogação global. Tá ok? Um exemplo de revogação global aconteceu com a lei antidrogas. Se eu não me engano, a lei 11.343, que revogou de forma global, de forma completa, inteiramente, a lei anterior que tratava do assunto. 11.343 é o número da lei, se eu não me engano. Tá ok? Vamos dar prosseguimento e falar agora do que a gente chama de antinomia. Por quê? Muitas vezes, tá? Muitas vezes nós temos duas leis e aí essas leis são conflitantes. Ah, Dicla, então se uma lei é conflitante com a outra, então uma das duas tem que ser revogada? Não, tem que ser revogada não, tá? Por quê? Porque a antinomia, o conflito entre duas leis, pode ser de forma real ou então de forma aparente. Quando a antinomia for real, aí realmente não tem jeito. A solução é a revogação da norma conflitante, tá? Por outro lado, se a antinomia for aparente, se a antinomia não for tão grave assim, não haverá, ou melhor, se a antinomia for aparente, para verificação de revogação das normas, a solução é utilizar-se de 3 critérios que nós vamos ver no próximo slide. Então, quais são esses 3 critérios que podem ser utilizados? Hierarquia, critério da especialidade e o critério cronológico. Esses critérios são utilizados na solução de antinomias aparentes, tá? E aí, no critério hierárquico, nós temos que verificar se há hierarquia entre as leis. Por exemplo, nós temos um regulamento e temos uma lei complementar. Então, a lei complementar é hierarquicamente superior ao regulamento. Vai prevalecer a lei com hierarquia maior. E aí tem até um brocadozinho aqui em latim, lex superior derogate lege inferiore, tá? Dependendo aí do concurso, isso aí pode parecer. No critério da especialidade, lex specialis derogate lege generale, as normas gerais não podem revogar ou derrogar preceito ou regra disposta instituída em norma especial. Ou seja, a norma especial ela prevalece sobre a geral, se elas forem
antinomas, ou seja, se elas forem contrárias. Se a lei geral e a lei especial tratarem de um assunto, né, de forma a poderem coexistir, então elas vão coexistir. Trata-se do princípio da conciliação que nós vamos abordar já já. E tem também o critério cronológico, ó, duas leis ordinárias, uma conflitando com a outra. Vai prevalecer a lei mais recente. A norma que entrar em vigor posteriormente, a norma que for mais recente, irá revogar a norma anterior que estava em vigor. Então, lex posterior derogate lege priori é o critério cronológico, e o critério da especialidade também é um outro critério. De Claire, qual o critério que prevalece sobre o outro? Depende. Depende muito. Cada caso é um caso. Então não há prevalência de um critério sobre o outro. Dependendo do caso, a gente aplica o hierárquico. Dependendo do caso, aplica-se o critério da especialidade. E dependendo do caso, aplica-se o critério cronológico. Tá ok? Voltando para o artigo 2º, parágrafo 2º, como eu disse, ó, o que nós temos aqui? O princípio da conciliação. Então, este princípio aí da conciliação, ele visa a possibilitar a coexistência entre duas leis. Então, imagina o seguinte. Imagina que a gente tem uma lei A dizendo assim, ó, é permitido praticar o fato X. E aí vem uma lei B posterior dizendo é permitido praticar o fato X das seguintes formas. Forma 1, forma 2, forma 3, forma 4. Várias formas que o ato X pode ser praticado. Então perceba o seguinte, ó. Eu tenho uma lei A permitindo o fato X e tenho uma lei B permitindo o fato X e detalhando isso. Eu tenho uma lei A geral e tenho uma lei B que é o que? Especial. E aí, a lei A vai ser revogada pela lei B e vice-versa? Não, porque as duas permitem o mesmo fato. Ou seja, a lei A e a lei B vão coexistir. Se uma lei não contraria a outra já existente, então elas podem coexistir, não havendo a necessidade de revogação. É isso que diz o princípio da conciliação, consubstanciado no artigo 2º, parágrafo 2º da LINDB. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga e não modifica a lei anterior. Beleza? Continuando, ó. Artigo 2º, parágrafo 3º da lei de introdução. Então dá uma olhada aqui. Esse artigo 2º, parágrafo 3º é muito cobrado em prova, muito mesmo. Então ele diz: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. É o dispositivo da lei de introdução que trata da repristinação. Então, sobre a repristinação, o que você não pode deixar de saber? Vamos lá. Imagina que foi publicado uma lei A. E esta lei A foi revogada pela lei B. E posteriormente vem uma lei C revogando a lei B. A pergunta que se faz é: quando a lei C revoga a lei B, a lei A automaticamente renasce, ressurge para o mundo jurídico?
Não. A resposta é não. Ou seja, o que é a repristinação nesse meio? A repristinação é o renascimento de uma lei já revogada. Quando uma lei já revogada renasce para o mundo jurídico, ocorre a repristinação. E aí, o que você não pode saber, ou melhor, não pode deixar de saber é o seguinte: a regra é a repristinação não ocorrer. A exceção é a repristinação ocorrer se houver disposição expressa. Então imagina o seguinte: quando a lei C revogou a lei B, eu te pergunto, ela mencionou sobre o renascimento da lei A? Não. Se a lei C não mencionou nada sobre a lei A, então não vai ocorrer a repristinação, tá? Por outro lado, se a lei C, lá no último artigo, dispuser expressamente que a lei A volta a ter vigência, aí sim ficará configurada a repristinação. Então, qual é o ensinamento que a gente tira disso aí? O ensinamento que a gente tira é o seguinte: ó, não existe no ordenamento jurídico brasileiro a repristinação tácita. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro a repristinação tácita. Só haverá repristinação se ocorrer de forma expressa. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos continuar a nossa brincadeira aqui, porque no artigo 3º nós temos o chamado princípio da obrigatoriedade. Este é o artigo 3º da Lei de Introdução. Ele diz o seguinte, ó: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, a lei é obrigatória a todos. Todos devem cumprir a lei. Diante disso, eu te pergunto: existe exceção? Sim. Não costuma cair em prova, mas eu me sinto na obrigação de falar para você que o princípio da obrigatoriedade não é absoluto. Por exemplo, ó, no artigo 8º da LCP. O que é LCP, Dicler? Lei de Contravenções Penais. No artigo 8º da Lei de Contravenções Penais, vem dizendo assim, ó: no caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. Ou seja, o sujeito pratica uma contravenção penal. Contravenção penal é uma infração pouco grave, né? Diferente do crime, que é uma contravenção, que é uma infração grave. Então o sujeito praticou uma infração penal, tinha
desconhecimento da lei, não sabia que se tratava de uma contravenção penal. Esse desconhecimento era excusável, ou seja, ele era invencível. E aí, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, meu querido, minha querida, o que a gente tem aqui? Um exemplo, né, que relativiza, que atenua, que modera o princípio da obrigatoriedade. Então, tá aí um exemplo de que o princípio da obrigatoriedade, ele é muito forte, tá? Mas não é absoluto, vírgula, pois possui exceções. Beleza? Tranquilo? Então é isso, ó, já matamos o artigo 1º, matamos o artigo 2º da Lei de Introdução, matamos o artigo 3º da Lei de Introdução, e aí, a partir de agora, a gente tem o artigo 4º dessa Lei de Introdução. O artigo 4º, ele trata de mecanismos para se preencher uma lacuna jurídica. O artigo 4º trata de situações onde a lei é omissa, em situações de lacuna na lei. E aí, imagine que você é um magistrado, é um juiz, está diante de uma situação que não está regulada em nenhuma lei. Se você está diante de uma situação não regulada em lei, o que acontece? Você pode não decidir? Errado, você tem que decidir, porque existe o chamado princípio da jurisdição obrigatória, ou seja, o magistrado, ele é obrigado a decidir, inclusive em hipóteses de lacuna da lei. E aí, quando houver uma lacuna da lei, como que o magistrado faz para poder proferir uma decisão? Ele tem que se utilizar dos chamados mecanismos de integração do ordenamento jurídico. Mecanismos estes que são a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, anota aí, ó, quais são os mecanismos de integração do ordenamento jurídico. Mecanismos de integração do ordenamento jurídico. Tá aqui, ó. Em primeiro lugar, e existe essa ordem a ser seguida, tá? Em primeiro lugar, o juiz deve se valer da analogia. Em segundo lugar, o juiz se utiliza dos costumes. E, em terceiro lugar, ele se utiliza dos princípios gerais de direito. Tem que se utilizar essa ordem. Ah, Edcler, e a equidade? A equidade, ela não está citada na Lei de Introdução. É uma fonte do direito? Sim, a equidade é uma fonte do direito, mas
ela não pode aqui ser considerada um mecanismo de integração do ordenamento jurídico. Declare então quando que o juiz poderá utilizar a equidade. Está no artigo 140 do novo Código de Processo Civil, do CPC 2015. Olha só. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. É o que eu falei para você. Ele tem que utilizar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Mas, para se utilizar da equidade, ele poderá sim utilizar a equidade se houver previsão em lei. Tá? Por exemplo, lá no direito tributário, fala que na lacuna da lei pode-se utilizar a analogia, os princípios do direito público, não é isso? Os princípios do direito e, por último, a equidade. Então, lá no direito tributário, no Código Tributário Nacional, está mencionada expressamente a equidade. Então, numa causa tributária, a equidade poderá ser utilizada. Beleza? Tranquilo? Gente, ó, no próximo bloco, a gente vai detalhar a analogia, vamos detalhar os costumes e ver exemplos de princípios gerais do direito. Então, esse bloco vai terminando por aqui e eu te vejo daqui a pouquinho.